Então, módulo 5, fração, uma matéria que normalmente alguns ou a maioria dos alunos tem dificuldade e que eu tenho certeza que com esse método que nós iremos trabalhar aqui na resolução das questões de fração, você vai entender a fração de uma vez por todas, vai ver que é muito gostoso, porque tem exercícios que a gente resolve em 20, 30 segundos, sem precisar fazer conta, só desenhando quadradinhos. Tudo bem? Então vamos seguir. Fração. Quando nós falamos em fração, a gente lembra de algo quebrado, algo fracionado, algo, né, que não é a parte inteira, tudo bem ou não? Então, se eu falar para você que o teu chefe vai fracionar o teu salário, então você já imagina que é um salário partido em partículas menores, vai fracionar o teu salário em partes pequenas, tudo bem? Então, olha só, fração também posso dizer que é uma divisão. Então ele disse, é uma forma de se representar uma quantidade a partir de um valor que é dividido por um determinado número de partes iguais. Então nós podemos representar a fração como uma divisão. E uma divisão de A para B. Só que quando a gente trabalha com fração, a forma com que a gente apresenta a divisão é assim, né? Porque eu também poderia apresentar assim, A dividido por B, isso aí é a jeito decimal que a gente faz, ou também poderíamos trabalhar com A dividido por B, tudo bem? Mas a fração a gente monta neste formato, nesta nomenclatura. Sendo A conhecido como numerador, que é a parte de cima, e o B é conhecido como denominador, que é a parte de baixo. Então o A é o numerador e o B é o denominador, que é a parte de baixo, tudo bem? Lembrando que a parte de baixo, que é o denominador, representa sempre o total. Então, por exemplo, se eu falar que eu comi 1/5 de um bolo, então significa que o bolo tem quantas partes? 5. E foi comida quantos? Uma parte. Então comeu um pedaço de um total de 5. Então, o denominador sempre representa a quantidade total daquilo que você está trabalhando. E o numerador representa a parte que você vai comer, vai utilizar, vai pintar daquilo que você está trabalhando. Porém, só tem uma condição aqui que nós precisamos entender. O B tem que ser um número diferente de 0. Ou seja, o B nunca poderá ser igual a 0. E você vai entender o porquê. Imagine que a gente vai pegar o numerador 0, tudo bem? Imagina que eu tenho R$0 na minha carteira agora e quero dividir para 10 pessoas. Então, se eu olhar minha carteira, não tem nada. Eu vou dividir para 10 pessoas. Cada pessoa ganha quanto? 0. Beleza? Agora, se eu pegar R$10 na minha carteira e dividir para ninguém, isso aqui não vai dar 0. Olha, como é que eu posso dividir R$10 para ninguém e a falar que cada um vai ganhar R$0? Não tem nem gente para eu dividir. Então, isso aqui não existe. Não tem como fazer uma divisão quando o denominador é igual a 0. Tudo bem? Tem muitos alunos que falam que é 0. Não. Como é que eu vou dividir algo para ninguém? Então, aí tem que internar. Tudo bem? Então, não existe denominador igual a 0. Beleza? Então, seguindo em frente, nós vamos ver o que é a fração própria. Fração própria é quando eu tenho o numerador menor do que o denominador. Tudo bem? Então, a fração própria, como o nome já diz, é propriamente dita. Ou seja, quando você pensa em fração, você pensa em algo quebrado. Quer ver? Se eu pegar o 3 e dividir por 4, dá para dividir 3 por 4? Não dá. Quando não dá, 0 na chave. Cria o 0, cria a vírgula. Pergunto, 30 divide 4? Divide, dá 7. 4 vezes 7, 28. Para 30 sobra 2. Quero continuar dividindo. Ainda dá? Dá. Invento um 0, já tem a vírgula, não ponho outro. Baixo o 0 e pergunto, 20 divide 4? Sim, dá 5. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, olha só, o resultado desta divisão de 3/4
virou exatamente 0,75. Mas olha como que facilita para nós representarmos nos quadradinhos. Se eu falar para você que eu comi 3 partes de um bolo que tem 4, 3 quartos de um bolo, então eu vou pegar o bolo, vou dividir em 4 partes e vou pintar em quantas? Em 3, tá aí. Então o bolo que tem 4 partes, eu representei e pintei quantas? 3, ou seja, foi comido 3 pedaços de um bolo que tem 4 partes. Tranquilo até então? Legal, isso é a fração própria. E detalhe, só uma coisa aqui que eu estava me esquecendo. Se você comeu o bolo inteiro, você comeu exatamente quantos por cento do bolo? Olha, quem come o total come 100%. Então quer dizer que se eu pegar o 100% e dividir em 4 partes, cada parte vai valer 25%? Exatamente. Então se você comeu 3 partes, 25 mais 25 mais 25, você comeu 75% do bolo. O que eu quero te dizer? Que uma fração também pode ser transformada em porcentagem. Então, se você tem dificuldade de trabalhar com fração, de repente você pode transformá-la em porcentagem, tá? Eu creio que você não vai ter dificuldade depois dessa aula. Mas olha que bacana, né? Ou seja, comer 3 quartos de um bolo é comer 75%. E o que é 75%? É 75 por 100. E se eu pegar 75 e dividir por 100, eu vou voltar a vírgula 2 casas para a esquerda, que vai dar exatamente 0,75. Olha isso que bacana, beleza? Então, foi a mesma coisa que você chegou, sem precisar fazer uma divisão mais longa e correr o risco de errar na vírgula. Tranquilo? Ou seja, fração própria é o que nós acabamos de ver. O que é a fração imprópria? Fração imprópria é quando o numerador é maior do que o denominador. E por que nós chamamos esta fração de imprópria? Porque quando você divide o 7 por 4, não vai dar um resultado quebrado, 0, alguma coisa. Vai dar uma parte inteira mais uma parte quebrada. 7 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. Para 7 sobra 3. Olha lá. Então, quero continuar a divisão. Crio o 0, crio a vírgula. Pergunto, baixo o 0, 30 divide 4? Sim, dá 7. 4 vezes 7, 28. Para 30 sobra 2. Quero continuar a divisão. Invento um outro 0, já tem a vírgula, baixo o 0 e pergunto. 20 divide 4? Divide, dá quanto? 5. Então, 4 vezes 5, 20, para 20 nada, valor 1,75. 1,75 é a divisão de 7 quartos, tudo bem? Ou seja, comeu um bolo inteiro mais 0,75 centavos do bolo, né? Ou um bolo inteiro mais 0,75 partes do bolo, correto ou não? E isso vai dar exatamente 1,75, um inteiro mais 0,75 partes de um outro bolo, que a gente pode representar como? Olha só, se eu quero comer 7 pedaços de um bolo que só tem 4 partes, você não pode pensar em pegar essas 4 partes e dividir ao meio para virar 8. Cuidado. Então, na verdade, você vai pôr um bolo na mesa e a pessoa vai comer 4 pedaços. Mas eu quero comer 7, prof. Então, põe um outro bolo, divide em 4 partes e pinta 3. Olha lá. Então, olha só. Comeu 7 pedaços de um bolo que tem 4 partes. Ou seja, comeu um bolo inteiro, mais, olha aqui, 3 quartos do outro bolo. Por que 3 quartos? Porque representa exatamente os 75%. Então o cara comeu um bolo inteiro mais 3 quartos de um outro bolo. Lembrando que a fração imprópria é a mistura de uma fração própria com uma imprópria. Ou seja, a fração imprópria vai misturar a parte inteira com a parte quebrada. E olha que a fração imprópria, ela pode se tornar numa fração mista, ou conhecida como número misto. Não sei se vocês lembram disso, que a gente representava assim, comeu um inteiro e passava um traço no meio do número e colocava 3 quartos, olha lá. Então, olha só, eu falei para você que o cara comeu um bolo inteiro, tá aqui,
mais 3/4 de um outro bolo. E isso eu posso representar no que nós chamamos de fração mista, ou conhecido também como número misto. Então, como é que a gente representa o número misto? Vem a parte inteira, o traço no meio e a fração própria, 3/4. Agora, esse número misto, como é que a gente volta ele para a fração? Olha, a gente volta assim, multiplica embaixo, 4 vezes 1, 4, e soma em cima, 4 mais 3, 7. Mantém o numerador 7 e mantém a base, que é 4, olha lá. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Então, eu multiplico embaixo e somo em cima, é o numerador, e mantém a base, que é os 7/4. Então, vamos pegar um outro exemplo. Olha aqui, eu quero comer 8/5 de um bolo. Então, eu vou dividir 8 por 5. 1 vezes 5, 5. Para 8 sobra 3. Ou seja, comeu um bolo inteiro mais 3/5 do outro bolo. E um bolo inteiro mais 3/5 do outro vai dar exatamente o que? 5 vezes 1, 5 com 3, 8. E mantém a base, vai dar exatamente 8/5 de bolo. Maravilha? Parte comida, fração imprópria vira o número misto, tá ok? E aí nós vamos ver o que? A fração aparente. O que é a fração aparente? Fração aparente é aquilo que parece fração, mas quando você resolve ela desaparece. Olha só, 10 dividido por 5 virou 2. 9 sobre 3 vai dar 3. 8 sobre 4 vai virar 2, tá vendo? Fração aparente. Quando a gente resolve a fração, ela desaparece, beleza? Depois nós temos a fração decimal. O que é a fração decimal? É aquela fração que tem no seu denominador múltiplos de 10. Olha lá, 10, de 10 em 10, 100, de 100 em 100, 1000. Múltiplos de 10. Então, olha que interessante. Se eu fosse pegar o 3 e dividir por 1000, olha que trabalhinho que daria para nós aqui, ó. Dá para dividir 3 por 1000? Não dá. Quando não dá, zero na chave. Cria o zero, cria a vírgula. Pergunto, 30 divide 1000? Também não. Se não dá para dividir, zero na chave. Pergunto, cria um zero, já tem a vírgula, não põe outro. 300 divide 1000? Também não. Zero na chave. E agora, vou criar meu último zero, né? Já tem a vírgula, não põe outro. Pergunto, 3000 divide 1000? Sim, dá 3. Então, o resultado é 0,003. Que a gente pode chegar nesse resultado de que forma? Olha só, primeiro passo, se é divisão por 1000, eu só vou mover a vírgula. Então, presta atenção. Nós temos o 3, e aqui quantos zeros eu tenho? Ó, 3 zeros. Então, eu vou colocar 3 zeros à esquerda. Prof, e se eu colocar mais, atrapalha? Claro que não, zero à esquerda não vale nada. Agora, eu vou mover a vírgula quando ela não aparece e está no final. Quantas casas para a esquerda? Como tem 3 zeros, a gente volta 3 casas. Ó, 1, 2, 3. Então tá aí, 0,003. Da mesma forma, o 3 dividido por 100. Ó, põe o 3 e coloca 2 zeros à esquerda. A vírgula está no final, então eu vou pegar a vírgula e vou voltar quantas casas? 2. 1, 2. 0,03. E aqui, 3, nós vamos voltar 1 zero para a esquerda, e aí volta uma casa, porque é um zero só, vai dar 0,3. Então, divisão, a gente move a vírgula da direita para a esquerda. Divisão da direita para a esquerda. Multiplicação é ao inverso. É da esquerda para a direita. Porque quando você manda a vírgula para a direita, você está aumentando o número. Ó. Se eu tirar a vírgula daqui e mandar para cá, virou 3. Se eu mando para lá, vira 30, 300, 3000. Não é? Ó? À medida que eu vou aumentando a vírgula para a direita, meu número vai aumentando. Cada vez que eu levo a vírgula para a esquerda, meu número diminui. Divisão, diminui. Multiplicação, aumenta. Maravilha, tá então? Então, nós temos aqui fração decimal. E aí a gente entra, como é que a gente transforma um número decimal em fração? Como é que eu vou transformar um número decimal em fração, né? Porque o que a gente tem que pensar é exatamente o seguinte: 2,34 dá para criar uma fração onde
eu tenho um número que dividido por outro me dá 2,34? Sim, correto? Que número que eu ponho aqui em cima, que dividido pelo de baixo vai me dar 2,34? Olha só. Vamos pensar o seguinte, coloco um traço, coloco o número 1 embaixo. Quantas casas depois da vírgula? 2. Então nós vamos acrescentar 2 zeros. E agora você repete o número em cima sem a vírgula. Repetir o número em cima sem a vírgula vai virar 234. Se você pegar 234 e andar a vírgula 2 casas para a esquerda, 1, 2, vai dar 2,34. A mesma coisa aqui, ó, 1,7. Coloca um traço, coloca o número 1 embaixo. Quantas casas depois da vírgula? Uma só, então vai virar 0. E agora repete o número em cima sem a vírgula, ó, 17 sobre 10. Se você andar a vírgula uma casa para a esquerda, vem para cá, virou 1,7. A mesma coisa aqui, ó. Coloca um traço, coloca o número 1 embaixo. Quantas casas depois da vírgula? Ó, 3. Então você acrescenta 3 zeros. E agora você repete o número em cima sem a vírgula. Ou seja, 18.975. Se você voltar a vírgula 3 casas, vai dar 18,975. Então, um número decimal é possível transformá-lo numa fração. Lembrando que, às vezes, questão de concurso, você chega na resposta 2,34, mas ele quer a resposta em fração. Beleza? Então, isso é transformar números decimais em frações. Mas nós também temos uma outra fração conhecida como fração geratriz. O que é a fração geratriz? É aquela fração que vai gerar uma dízima, que é um decimal, mas é uma dízima periódica. O que é a dízima periódica? É aquele número que vai se repetir de forma infinita. Então, por exemplo, dízima periódica é um número racional que, quando escrito no sistema decimal, apresenta uma série infinita de algarismos decimais, que a partir de certo algarismo se repetem em grupos de um ou mais algarismos, ordenados sempre na mesma posição. Os números que se repetem são chamados de período. Então, a pergunta que eu te faço, esse número, por exemplo, 0,66666, isso aí é uma dízima, tá? E é uma dízima simples. Por quê? Dízimas periódicas simples são quando nós temos o período que se apresenta logo após a vírgula. E um período só. Olha só. Quando o período apresenta-se logo após a vírgula. Olha lá. Qual é o período que está se repetindo aqui? No 0,6666. O 6. Então ele já vem o período se repetindo logo após a vírgula. Isso nós chamamos de dízimas periódicas simples. Agora, imagina que eu vá escrever essa dízima na lousa. Não teria lousa para isso. Concorda comigo? Não teria lousa para isso, porque o 6 se repete de forma infinita. Então não ia ter lousa. Para isso, a gente trabalha essa repetição com uma notação que a gente representa como notação científica, e quem lê essa notação vai entender que é uma dízima periódica e vai entender que se repete de forma infinita. Ou seja, olha só, 0,6666. Quem que está se repetindo? O 6. Então eu vou colocar um tracinho em cima do 6. Esse tracinho é a notação científica. E quando você lê essa notação, você vai entender que está se repetindo o 6 de forma infinita. Agora, o que eu preciso saber é se eu consigo achar um número que dividido por outro me dá a dízima 0,6666. Sim. E aí é a fração que nós vamos criar, conhecida como fração geratriz. Como é que a gente faz essa fração? O mesmo esquema, ó. Põe um traço, coloca o número 1 embaixo. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma só. Então vou repetir um 0 aqui embaixo. E agora, joga o número em cima sem a vírgula. 0,6, se eu colocar sem a vírgula, vai dar 6. E 6 sobre 10 dá exato 0,6. Eu não quero que dê exato. Quer ver, ó? 6 dividido por 10, dá para dividir? Não. 0 na chave. Cria um 0,
cria a vírgula. Pergunto, 60 divide 10? Divide, dá 6. 6 vezes 10, 60, para 60 nada. Deu 0,6. Entendeu? Agora, para que isso vire dízima, eu faço o quê? Subtrai 1 do denominador. Então, olha aqui que eu vou ter aqui, ó, 6 sobre 10 menos 1, 9. Tá aí. Essa é a fração geratriz que vai gerar a dízima. Quer ver só? Vou pegar o 6 e vou dividir por 9. Dá para dividir 6 por 9? Não dá. 0 na chave. Crio 0, crio a vírgula, pergunto. 60 divide 9? Sim, dá 6. 9 vezes 6, 54, para 60 sobra 6. Quero continuar a divisão. Crio 0, já tem a vírgula, baixo 0. 60 divide 9? Sim, dá 6. 9 vezes 6, 54, para 66. Tá vendo? Não tem fim. Vai dar 0,6666 de forma infinita. Então, grava. O aluno me perguntou assim, prof, a dízima sempre vai ter 9 no denominador? A dízima sempre vai ter que ser 9, 99, 999 no denominador. Mas olha só, o fato de ter 9 no denominador significa que é dízima? Cuidado, nem sempre. Né? Se eu pegar 81 e dividir por 9, dá 9. Isso não é dízima, tá? Então olha só, para que seja dízima, o denominador tem que ser 9, 99, 999, tudo bem? Mas nem todo denominador 9, 99, 999 é uma dízima. Tranquilo? Vamos fazer a segunda? Ó, 0,939393, quem que está se repetindo aqui? O 93. Chapéu nele. E aí a gente coloca um tracinho em cima do... Chapéu não, perdão. Coloca um tracinho em cima do período que está se repetindo. Qual o período que está se repetindo? 93. E aí? E aí agora a gente põe um traço, coloca o número 1 embaixo. Quantas casas depois da vírgula? 2 casas depois da vírgula, vai virar 2 zeros. Agora você repete o número em cima, sem a vírgula. 93. Porém, 93 dividido por 100 dá exato 0,93. Para que dê a dízima, eu quero subtrair 1 do denominador. Então vai virar aqui exatamente 93 sobre 99. Esta é a fração geratriz. Se você pegar na calculadora, 93 dividido por 9 dá 0,939393 de forma infinita. E nós temos mais um período aqui, que é o período 307,692, ó. Tá se repetindo, 307,692, 307,692. Então nós vamos colocar o tracinho em cima dele, 307,692, coloca um tracinho e agora representa o número, a fração que vai gerar essa dízima. Coloco um traço, coloco o número 1 embaixo. Quantas casas depois da vírgula? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ter 6 zeros aqui, ó. 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu tenho aqui exatamente 1 milhão. Repete o número em cima sem a vírgula. Sem a vírgula vai virar 307,692. Porém, se eu pegar 307 e dividir por 1 milhão, 307,692 e dividir por 1 milhão, não vai dar dízima, vai dar exato. Para virar dízima, regrinha, subtrai 1 do denominador. Então nós vamos ter aqui, ó, 307,692 sobre 999.999. É isso que é exatamente a fração geratriz que vai gerar a dízima. Tudo bem? Isso nós estamos falando com dízimas periódicas simples. Quem geralmente perguntava de dízima era a FCC, tá? Porém a VUNESP começou a perguntar também, prova de sargento de 2017, caiu uma questão da VUNESP, tá? Agora nós também vamos ver a dízima periódica composta. A composta já é diferente, a dízima periódica composta é diferente. E, sinceramente, eu ainda não vi nenhuma questão de provas de VUNESP com a dízima periódica composta. Mas vamos aprender como é que funciona isso aí. Olha só, por que eu sei que é uma dízima composta? Porque ele fala assim, ó,
quando há uma parte não periódica, não repetitiva, entre o período e a vírgula. Olha só, eu tenho uma vírgula, aí eu tenho uma parte aqui, que é o 9, que não é uma parte periódica, porque não é repetitiva, não está se repetindo de forma infinita. E depois eu tenho o 7, que é a parte periódica, que está se repetindo de forma infinita, tudo bem? Então, olha só, eu vou escrever isso aqui como sendo 0,97 e vou colocar a barrinha em cima daquele período que está se repetindo de forma infinita. O que está se repetindo de forma infinita é o 7. Porém, do lado direito da vírgula, eu tenho que ter somente o período periódico, somente a dízima, aquilo que se repete de forma infinita. E do lado esquerdo, tudo bem, eu posso ter qualquer outro período. Então, para isso, a gente vai trazer a vírgula que está aqui para cá, ó. Então, vai virar 9,7, ó. Eu andei a vírgula uma casa, trouxe para cá. 9,7, e agora eu deixo o tracinho em cima do 7. Pronto. Tá certinho o que eu precisava. Depois da vírgula, tá o período periódico que se repete de forma infinita. E agora? Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento. Se é a fração, coloca um traço, coloca o número 1 embaixo. Quantas casas depois da vírgula? Uma só. Então vai virar o 10. Um zero só. E agora você repete em cima o número sem a vírgula. Se eu tirar o número sem a vírgula, vai dar 97. Porém, aqui você tem mais um passo. Você vai subtrair aquele período que está fora da barra, que é o 9. Aí sim, eu vou ter 97 menos 9, dá exatamente quanto? 88. 97 menos 9, 88, isto. Sobre 10. Porém, se você pegar 88 e dividir por 10, dá exato 8,8. Nós não queremos que dê 8,8 exato, a gente quer a dízima. Então, vou ter que pegar 88 sobre, subtrai 1 aqui do denominador, 10 menos 1, 9. Legal. Porém, 88 dividido por 9 vai dar 9,7. Correto? Mas a gente, 9,777. Só que a gente quer que dê 0,9777. Então lembra que quando você foi para a direita, você andou a vírgula uma casa. Agora eu vou voltar a vírgula uma casa para a esquerda, para que eu chegue no 0,97777. E aí vai. Só que só um detalhe. Se eu quero voltar a vírgula que está aqui para a esquerda uma casa, basta eu colocar o zero aqui no denominador. Então viraria exatamente 88 sobre 90. E 88 sobre 90 vai dar exatamente 0,97777. Tudo bem? Vamos mais uma com calma, que eu sei que é complexo a periódica. Vamos pegar essa última aqui, ó. 0,83333, ó. 0,83333. Qual período está se repetindo? O 3. Então, nós vamos colocar uma barrinha em cima do 3, que é a notação. Porém, na periódica composta, depois da vírgula eu tenho que ter somente o período que se repete de forma infinita. Então, vou trazer para cá, ó. Vou andar a vírgula para cá, vai virar 8,3 e coloco uma barrinha em cima do 3. Beleza? Tá aí. Então, do lado de cá é o período não repetitivo e do lado depois da vírgula é o período que se repete, é a dízima periódica simples. E agora? Agora, nós vamos para a fração. Coloco um traço, o número 1 embaixo, uma casa depois da vírgula, acrescento um zero e agora repete o número em cima sem a vírgula. Sem a vírgula virou 83. Mas nós temos que subtrair aquilo que está fora da barra, que é o 8. Então, 83 menos 8 dá exatamente quanto? 75. 83 menos 8, 75 sobre 10. Mas 75 sobre 10 dá 7,5. Eu não quero número exato, eu quero a dízima. Então, você vai pegar 75 sobre 10 e vai tirar daqui 1 do denominador. E aí, 75 sobre 9
virou uma dízima. Mas 75 sobre 9 vai dar 8,3333. Nós queremos, não é 8,3, nós queremos 0,8333. Então lembra, se você andou a vírgula para a direita uma casa, você volta para a esquerda uma, e voltar para a esquerda uma vai dar 0,83333, infinito, ou voltar a vírgula uma casa e acrescentar um zero aqui embaixo do lado do 9, você vai dividir por 90. Porque quando eu volto a vírgula uma casa, eu estou dividindo por 10. Correto? Então, é a mesma coisa que dividir por 90. Maravilha? Vamos para a última. 0,97222. Ó, qual é o período que está se repetindo? É o 2. Tracinho nele. Mas nós temos que levar a vírgula duas casas para a direita para chegar perto do 2 aqui. Então vai ficar 97,2. E agora a gente sabe que o período que está se repetindo é o 2, tracinho nele. Vamos para a fração. Coloca o número 1 embaixo. Uma casa depois da vírgula vai virar 0. E agora eu vou repetir o número em cima sem a vírgula. 972. Mas nós temos que tirar quem está fora da barra, que é 97. Então, 972 menos 97 dá exatamente quanto? Ó, lembra da regrinha? Soma 3 de um lado, vira 100. Soma 3 do outro, 975 menos 100, 875 sobre 10. Mas 875 sobre 10 dá exato 87,5. Para ser dízima, nós temos que subtrair 1 do denominador. Então eu vou ter 875 sobre 9. Porém, 875 sobre 9 vai dar 97,2222, que é a dízima. Lembra que a gente foi duas casas para a direita, agora a gente volta duas casas para a esquerda. E voltar aqui duas casas para a esquerda é 0,97222. Ou seja, voltar duas casas para a esquerda é acrescentar 2 zeros do lado do 9. Então a fração geratriz seria 875 sobre 900. Maravilha? Então, lembrando, mesmo procedimento, mas lembra que depois da vírgula é só a parte que se repete. Antes da vírgula, tudo bem. Coloca um traço, número 1 embaixo, vê quantas casas tem depois da vírgula, você vai acrescentar zeros. Aí você vai pegar o número sem a vírgula e subtrair aquilo que está fora da barra, que é a parte esquerda. E aí, lembra de subtrair 1 do denominador. Se você andou no começo uma casa para levar a vírgula para a direita, você volta uma casa para a esquerda, acrescenta um 0 no denominador. Se for duas casas para a direita, volta 2 para a esquerda, no final acrescenta 2 zeros, 3 casas, 3 zeros e assim por diante. Legal? Então vamos, para não ficar muito longa essa aula, vamos fechar aula 1, módulo 5, aula 1, fração. Já já terminaremos a aula 2, teórica, e vamos para o octógono, vamos lá para o UFC, que é ali que a criança chora e a mãe não vê nas questões, tudo bem? Já já voltamos, um grande abraço.